Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cafezinho com Casal. Sendo apresentado por este casal, ainda vou continuar na temática marido empresarial. Empreendedora, empreendedorismo, né? Nós somos um casal empreendedor, não é isso, marido? Somos? Somos. Me falaram que isso aqui é um empreendimento, somos. Então somos, né? Somos. Por mim, Silvia Vasconcelos, a marida. Marcelo, o marido. O marido, tem um adjetivo, uma coisa mais? Hoje não é marido, só marido, já tá reta final já? Não é reta final, não. É começo ainda. Começo, O que é animador que é começo ainda. E eu vou apresentar a nossa convidada, porque tu estavas ainda há pouco, não vou mais te dar nenhum convidado para te apresentar. Vai ver se não. Tá? Não vou te dar mais. Por esta convidada maravilhosa, Nori, seja bem-vinda ao nosso cafezinho. Se apresente, fique à vontade, sinta-se em casa, minha amiga. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, Silvia, com você também, Marcelo. Muito obrigada pelo convite. Vamos ao nosso bate-papo aí, né? O que vocês estão guardando para mim? Nori, que você está guardando para mim. Mas assim, eu quero dizer do meu conhecimento com a Nori, assim, eu conheci a história da Nori numa palestra e fiquei apaixonada, né? E assim, da tua história de vida, de luta, enquanto empreendedora. E você é a primeira presidenta, né? Que fala? Tá certo, presidenta ou presidente, mas eu uso presidente. A primeira presidente da DVB Pará, né? Então eu queria que você me contasse dessa trajetória, dessa história, como é que é, né, pra você. Para mim é um motivo de muito orgulho, né? Tá aqui à frente numa entidade depois de 47 anos sendo gerida somente por homens. Então, eu já faço parte da entidade há 10 anos, sempre trabalhei na área da diretoria de comunicação, relações com a imprensa, e para minha surpresa houve essa indicação, né, no início do ano, eu assumi em janeiro, e a gente está aí planejando muitas coisas e dando o nosso toque feminino, né, para uma entidade que tradicionalmente é masculina. Perfeito. Por muitos anos ali eu fui a única mulher, aos poucos foram aí chegando outras mulheres. Já tivemos, por exemplo, casos que a gente tinha um prêmio que se chamava Homem de Marketing. E aí teve um ano que teve uma mulher, né? E aí agora? Como é que vai ser o homem do marketing? Não, aí virou personalidade de marketing. Olha. Porque as mulheres começaram a fazer parte também. Mas isso foi planejado? Destaque. Não. Foi uma surpresa, porque era uma escolha, era voto, né? E aí teve esse voto e aí já houve essa mudança. Então hoje a gente tem no reconhecimento, né? Os 3 pilares da DVB são conhecimento, reconhecimento e relacionamento. Então, nesse reconhecimento que são esses prêmios, a gente tem o top de marketing, top socioambiental, o personalidade de marketing agora. E aí, nessa gestão, eu vou lançar o top de imprensa. Como jornalista, eu não poderia deixar de priorizar aí a nossa área, né, para reconhecer o trabalho também dos colegas que sempre nos apoiam. Então, a formação é jornalística e tu já entraste, então, nessa carreira do trabalho no jornalismo. Conta um pouquinho, porque eu sei da palestra, né, que eu escutei. Mas eu queria que tu trouxesse essa história, né? Eu já trabalho com a comunicação há 20 anos, né? A primeira vez que eu fui fazer o vestibular, eu fiz pra odonto. Olha! Você é minha coleguinha. Não, um horror, porque eu morro de medo de sangue. Então, eu não sei como é que eu ia ser uma dentista, uma especializada na área. Eu não ia conseguir. E aí, eu não passei, ainda bem, com todo respeito. Não passei. E aí, fui pesquisar cursos. Com o que eu ia me identificar? Com o que eu me identificava? E aí, eu fiquei ali entre jornalismo e relações públicas. Mas escolhi o jornalismo porque eu disse assim que a minha atuação ela ia poder ser transformadora. Eu, por meio da comunicação, o meu desejo era poder transformar a vida das pessoas. Então, eu comecei no jornalismo, trabalhei no impresso. Comecei em Manaus, meus colegas dizem que eu sou a amazonense mais paraense que eles conhecem, porque eu já estou aqui há 11 anos. Então, eu comecei, me formei na UFAM, trabalhei em impresso, trabalhei em TV. E aí eu sempre ia um pouquinho além, né? Na TV, era editora de texto. Não, mas eu queria saber como é que funcionava um ao vivo, como é que fazia os bastidores. Então, eu sempre buscava aprender algo mais. E aí me convidaram para fazer assessoria de imprensa, sendo que eu nunca tinha sido assessora na minha vida.
E aí foi na época de NBT, ainda não existia nem chip, olha como eu sou antiga, né? Ainda não existia nem chip. E aí eu comecei a trabalhar na NBT, cuidando de 2 estados, Amazonas e Roraima. Aí depois eu fui cuidar de 7, depois cuidei de 10. E aí já tava, como eles chamam de região norte, mas que inclui Maranhão. Às vezes ia para Acre e Rondônia também. Então cuidei aí de 10 estados e aí fiquei 13 anos. Aí foi nesse processo que eu vim parar aqui em Belém. Vim transferida pela Vivo e trabalhei 13 anos, né, na empresa, cuidando aí de várias coisas. Eu até digo, a gente aprende a ser multi, né? E telefonia sempre também é uma área que eu digo que te prepara para a vida, porque são desafios ali diários, você tá ali também sendo testado o tempo todo. Tem a parte boa, mas tem as crises e você tem que aprender a lidar com as crises. E aí eu fui me desenvolvendo nessa área. Com 13 anos, aí eu decidi sair porque, tipo, já não tinha mais para onde crescer. Ou eu ficava ou eu ia embora para São Paulo. E aí eu digo, não, vou ficar. Eu já tinha me apaixonado pela terra. E aí fiquei e decidi empreender. Foi aí que veio a história do empreendedorismo. E eu fui me qualificar para isso. Então eu busquei os cursos do Sebrae, fiz o Empretec. Eu queria empreender na área da esmalteria porque eu amo esmaltes, sou apaixonada por esmaltes. E aí eu vivia muito essa realidade. Eu precisava viajar, eu queria uma unha feita em 15 minutos. Eu chegava no salão, eu digo, olha, eu quero uma unha em 15 minutos porque eu embarco daqui meia hora. E quando chegava nos lugares, se não tinha dado tempo, tipo, para mim sempre fez parte da minha apresentação pessoal. E eu queria levar isso para dentro das empresas. Então eu montei um negócio, aí fui pro Sebrae. Fui fazer curso de manicure, porque eu disse que para eu cobrar eu tinha que saber fazer. Então eu tinha que entender, assim, todos os detalhes do negócio. Montei uma esmalteria, só vendendo primeiro. Aí eu até digo, quem é mulher vai lembrar do esmalte azul da Giovanna Antonelli, que a gente ficava louca quando a gente passava a novela e a gente queria aquele esmalte. É verdade. E eu mandava buscar de São Paulo, era um absurdo de preço. Pensa você dar ali 35, 40 reais num vidrinho bem pequenininho de esmalte. E aí, tipo, 2014, isso, 2013, 2014. E aí comecei a empreender, mas a área de comunicação foi lá bater na minha porta e eu bem quietinha. Foi um diretor comercial de uma fábrica de esmalte daqui do Pará, da Ludurana, no caso. E aí a gente começou a conversar e ele pediu para ver os meus trabalhos e tal. E aí ele me convidou para tocar um projeto que era os esmaltes da Bruna Marquezine. E aí eu falei, lógico, na hora, topei. Eu fiquei nessa empresa 4 anos. A gente fez os esmaltes da Bruna Marquezine, trouxemos a Bruna Marquezine para cá, fizemos o evento dela no Rio de Janeiro. Depois fomos fazendo outras marcas. E aí veio a crise. E aí, nessa época, quando eu entrei, eu lembro que eu estava com a esmalteria. Aí ele me chamou para o job. E aí depois gostou ali do meu trabalho em um mês. E não, eu quero você fixo. Aí foi quando eu deixei o empreendedorismo, digamos assim. Porque eu já estava com o salão montado, já tinha uma clientela, mas eu não estava mais à frente. E eu percebi que quando você não está à frente do teu negócio, ele não vai adiante, ele não vai em frente, ele não segue. Aquele bendito do ditado que são os olhos do dono, né, que engorda o gado, né, do boi, não sei. É o que faz a diferença. Então, tipo, eu tinha alguns diferenciais. Eu levava o salão com as moças todas equipadas para dentro da empresa para fazer as unhas das mulheres no horário de trabalho. Fechava parceria e era um a mais, digamos, que as empresas ofereciam. Montei que quando eu chegava, a identidade visual, todo o processo, as pessoas diziam, de onde é essa franquia? E eu dizia, não é franquia, eu que criei. Então eu tinha muito orgulho. E eu coloquei o que era o diferencial para mim. Das 7 às 19. Então, de 7 às 7. Sem intervalo para almoço. Eu, eu quero ir bonita pro trabalho. 7 horas da manhã o salão vai estar perto. Eu quero fazer as unhas na hora do almoço. Vai estar... depois do trabalho. Então, porque essa era uma necessidade que eu percebia e que não tinha. Eu não conseguia isso com facilidade. Só que aí depois eu fui pra Ludurana e deixei na mão do povo. E aí, as clientes ligavam. Nuri, são 9 horas e ainda não abriu. Nuri, são 5 horas, já tá fechado. E aí eu lembro que a minha filha pequenininha disse assim, mãe, é melhor fechar porque senão a senhora vai se queimar. Aí eu disse, a sabedoria dos filhos, né? Que ela também vivia aquilo lá comigo. Eu falei, é verdade. E eu conversei com os clientes, né? Comuniquei o fechamento. E aí alguns até disseram, poxa, quando que vai abrir? Onde que vai abrir? Eu falei, não vai ter mais. E aí me dediquei totalmente à Ludurana. E aí eu fui viver o mundo que eu só via por trás, né? Só via o produto final. E aí eu me apaixonei
processo de você pensar na cor, pensar no nome, ver a fabricação, pensar rótulo, pensar a identidade visual do ponto de venda, tudo, a gente foi fazer parcerias. Comecei nessa época, ainda estava no início das blogueiras, de fazer SWOT, de fazer um monte de coisa, e a gente começou a fazer grandes parcerias com essas blogueiras, crescemos no Instagram da Ludurana, e aí veio a crise. E aí, com a crise, então eu deixei tudo isso, eu trabalhava na prefeitura também, deixei tudo isso, porque o salário dele era maravilhoso. E eu fui trabalhar com ele. Eu falei, poxa, voltar para fazer comunicação, que é uma coisa que eu gosto, com salário maravilhoso, vamos lá, né? Então eu fui, mas veio a crise econômica, e aí ele cortou o salário de todo mundo pela metade. E aí ele foi bem claro, isso é uma coisa que eu acho muito respeitosa dos empresários, é a sinceridade com a sua equipe. Legal. Então ele foi muito claro e disse, quem quiser ficar, fique. Quem não quiser, eu vou ter que diminuir em 50% o salário. E aí eu falei pra ele, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, vamos lá, vamos ver até quando a gente fica. E fiquei, ainda fiquei 6 meses. Mas aí os boletos começaram a acumular. E aí, tipo assim... Eu sei porque eu sou o Zé Boletinho, né? E aí, tipo, é preciso entrar dinheiro. Claro. E aí eu conversei com ele, e eu até digo, aí eu voltei pro empreendedorismo de uma maneira diferente, porque foi por necessidade. Aí, preciso ter mais cliente, não dá pra eu ficar aqui, posso ir atrás, mas eu quero continuar aqui, não quero sair daqui. Vou atrás, procurar outras pessoas, outras empresas para atender, e ele prontamente tem a minha recomendação, se precisar, estou aqui. E aí eu comecei. E aí nisso eu tinha entrado na época da Vivo na DVB, né? Eu entrei na gestão do Mauro Kleber ainda, então tem 1 década. E eu já sabia dessa importância do associativismo. Eu já sabia o quanto que o associativismo, quanto que o networking faz diferença na vida de uma pessoa. Seja ela do estudante ao profissional que já está no mercado. Então, a história do QI, ela é real, né? Então, perfeito. Aí nessa época eu estava como diretora já de relações com imprensa. E... aí, quando eu saí, era o Rubens Magno, que hoje está no Sebrae. E eu falei, Rubens, lá na Ludurana aconteceu isso. Quero começar a fazer assessoria em redes sociais para o cliente, que é o que eu sei fazer. Então, eu conto com a DVB para me ajudar. E foi o que aconteceu. O Rubens acabou me apresentando, e o que ele disse? Então, você vai prestar serviço para a DVB. Então, você vai cuidar das redes sociais da DVB, fazer assessoria de imprensa da DVB. E foi assim que eu comecei, e ele foi me apresentando, e as pessoas foram vendo o meu trabalho frente à DVB e me contrataram. E eu tenho cliente daquela época até hoje, né? Esse ano eu completo 8 anos já de empresa, formalmente. E desde aquela época eu tenho cliente ainda que faz parte da carteira. Então, eu digo que com a DVB é um sentimento muito grande de gratidão mesmo, porque o associativismo apoiou o meu negócio quando ele estava no início, apoia até agora e dá visibilidade. Então, eu sei a importância dessas relações para o empresário. Então, quando diz assim, o que a DVB tem para te proporcionar? Ela te faz fazer negócios na prática. Porque você vai conhecer, você vai ver a necessidade do outro e você vai, eu consigo atender, eu consigo, eu não consigo, mas fulano é associado, fulano também é um diretor, ele tem essa solução que você está buscando. Então, esse network, ele é muito forte, eu acho isso muito bacana no associativismo. Então, por isso que quando me fizeram o convite, eu falei, vamos lá, vamos dar o toque feminino. Mas olha só, a gente começa o cafezinho e a gente se empolga tanto. Porque E eu vou falando sem parar? Não, eu tô aqui só encantada com a história. Que mulher você vai escutar cara? A história da nossa, você vai ficar encantada. Eu fiquei encantada por essa mulher. Mas quem vem no cafezinho é o quê, marido? É mimadinha. É mimadinho. Cadê produção? Traga o mimo da Nori, por favor. Mimadíssimo. E aí espero muito que você goste. Obrigada, abra o seu mimo. Muito obrigada. Veja direitinho. Vai precisar mudar esse mimo, que o pessoal já sabe o que é. Né? A gente vai precisar fazer uma surpresa. Abre, veja se você gosta. E aí, para você fazer jus, né? Conosco aqui nesse momento. Até isso, eu vou até aproveitar a minha deixa também. Eu já estou tomando meu coffee. Cafezinho. Eu quero. Sossegado. Veja, um é pra você. Você vai abrir o seu, você vai entender depois por que é o outro.
Né, marido? Ah, é verdade. Ela vai entender, ela vai entender, ela vai entender, ela vai entender. Abra que aí você vai entender. Eu também ela vai contar essa história. Ela vai contar essa história. Justamente, ela vai contar. Não acredito! Que coisa linda! Obrigada. E aí é pro marido o outro, viu? Porque a gente tem uma caneca igual a outra. A gente toma café da manhã lá em casa, só com as canecas aqui do cafezinho. Aí é pro maridão. É pra quando eu ter Alzheimer não lembrar desse rosto. Que lindo, E aí o outro, você quer café, Nori? Eu aceito. Você quer não com posso açúcar? Vir sem tomar um café, né? Você quer açúcar sem? Elaine, faça o café, por favor, pra Nori. E aí, eu quero que você conte essa história aí. Porque quando eu contei pro marido, o marido disse, eu não acredito. Eu digo, juro pra você, marido. Juro. Conta essa história, Nori. Como é que é casar na pandemia? Como é que é casar na pandemia, Nori? Conte. Obrigada. Pois é. E aí eu acho que eu tenho um ponto de similaridade com a história de vocês. Isso. Por quê? Porque quando eu conheci recentemente a Silvia, e também foi no dia da palestra, ela disse que tinha feito a promessa, né? Tinha sido uma promessa no final do ano. Eu também vi no primeiro podcast vocês contando a história e tinha sido a promessa no final do ano. O que der o match vai ser que eu vou sair. Dela, vai ser dela. Eu só queria comer uma coisa diferente. Da puta. E aí, no meu caso, ele foi um pedido de final de ano. Então, normalmente, no final do ano novo, lá nas promessas de ano novo, até 2018 eu fazia uma lista imensa das coisas que eu queria. Porque eu quero isso, fazer disso. É aquelas promessas que a gente faz. E algumas eu fui ticando aí ao longo dos anos, ia conseguindo. Quando chegou no final do ano, eu fazia sempre isso muito com os meus filhos. Eu tenho uma filha de 17 e um filho de 23. E aí eles disseram, mamãe, não quero mais fazer essas promessas não. Deixa rolar. Falei, não, eu tenho um pedido para fazer para Deus. Eu quero um homem que me aproxime de Deus. É esse o meu pedido para 2020. Então foi no Natal de Ano Novo de 2019. Mas você faz uma coisa bem explicativa ou você coloca no vento, assim, olha aproximar de Deus? Não, aí vem um assassino te mata, entendeu? Você tem que explicar, é assim, ó. É assim, faz o pedido direito, assim, né? Senhor, eu vou explicar certinho pra você entender. Eu vou desenhar, senhor. Eu quero um homem, tá? É um homem vivo. Pra ficar aqui, pra me deixar. Homem hétero, né? É assim, tá? Não é, tem que explicar, porque de repente o cara não entende a mensagem. Meu Deus, que coisa. E aí, eu tinha viagens programadas pra carnaval, pra março, tudo. E deram errado, né? E eu acabei ficando aqui. Eu até digo, não era para eu ter começado o início da pandemia aqui. Era para eu estar na pandemia em Manaus, onde meus filhos moram com a minha mãe. Minha família tá toda lá. Meus filhos moram com a minha mãe lá desde que meu pai faleceu. Então, eles ficaram e eu precisei vir. E quando começou a pandemia, eu fui pro aplicativo. Tinha um aplicativo que uma amiga minha sempre dizia, Nori, entra no rap. Você não o rap não, eu já conheço. Fazia muito. Como você já conhece? Eu indico pra minhas pacientes, vai sair no corte, minha cara de cu de novo aqui, Cada entrevistada aqui, você tem uma surpresa. Tem uma surpresa, entendeu? Só falta ter uma surpresa oficial de justiça chegando. Tem uma surpresa pra você. Fala, porra, velho, calma, eu tô aqui, né? Isso aqui é um hobby, né? E aí eu entrei no rap. Tipo, ela ficou mais de um ano me pedindo pra entrar nisso. E eu nunca... E aí foi no meu primeiro dia que eu entrei. Eu lembro que eu conversei com 2 pessoas e não foi bacana, porque eu não coloquei uma foto minha, não coloquei nada que me identificasse lá. E eles disseram, você não entendeu nada da brincadeira, porque aqui você tem que colocar sua foto, você tem que colocar seu nome, você tem que dizer quem você é. Nossa, saí de 20, hein? Eu falei, caramba, não, tchau. Mas tipo nude, assim? Não, nada. Isso, né? A minha foto, por exemplo, era de uma lua. A minha foto era uma lua, não tinha meu nome. A única coisa certa lá no meu perfil era a minha idade de 43 anos, só. 42 na época. E aí, hashtag, eu vou fazer aqui um parêntese, muitas pessoas fazem isso, hein? Entram casadinhos aí, marida, põe uma lua, põe só a idade, não põe o nome. Aí são os errados, né? Manda uma piroca dos outros aí. Aí são os errados.
E aí, até que depois das 2 conversas, eu cheguei nele, né? Tinha dado match lá com ele. E a gente começou a conversar. E começamos a conversar sem foto nenhuma. Tipo, eu tinha visto ele, tinha gostado dele. Mas ele não sabia com quem que ele estava conversando. E a gente foi conversando até 3 horas da manhã. Então, conversamos muito. No perfil dele estava escrito cristão. E isso me chamou a atenção. Me chamou também a atenção o visual, né? E aí começamos a conversar. E aí depois eu interrompi a conversa, eu disse assim, agora eu vou jantar, então me dá licença que eu vou jantar e depois a gente volta a conversar. E aí foi quando ele pediu o WhatsApp e tudo. E aí no WhatsApp a minha foto ela é bem profissional, né? E aí eu pensei, eu falei, caramba, ele vai lá pro WhatsApp e vai ver aquela foto profissional, não sei qual impacto que vai dar. Eu disse, deixa eu mandar uma foto minha pra você me conhecer, porque lá no WhatsApp você vai ver um perfil profissional. E aí eu mandei uma foto que eu tô até em Manaus, já na beira do rio, assim, num dia de atividade física muito bacana. E aí mandei, aí ele, legal, gostei e tal, prazer em te conhecer. E aí eu terminei a conversa. Aí depois de algumas horas ele me chamou, terminou de jantar. Já terminou de jantar. Podemos voltar a conversar. Aí você fala, você não dorme, cidadão? Você não trabalha? O que você faz? Não fala nada, marido, porque a gente ficou conversando também até 5 da manhã, a gente amanhecia no WhatsApp. E aí nós amanhecemos. E aí ficamos, conversamos, aí depois ele pediu pra me conhecer. E aí eu fiquei com essa história, né, muito resistente por conta da pandemia. E tu ficou e aí com medo de ser errado. esquartejada também? Não, eu fiquei com medo da pandemia mesmo. Eu fiquei com medo da pandemia mesmo. Muito obrigada. Esquartejamento, foda-se. Agora de pandemia eu tava com medo. Essa aqui, pô, achou que eu era um bandido, velho. Serial killer. Não, eu acho que como na conversa, a parte de falar de Deus, ela veio logo. A gente, no perfil dele já estava a história do cristão e a gente já foi falando sobre isso, né? Como era a fé dele, como era a minha fé, como era a nossa vida. Então, houve ali uma sinceridade muito grande no início e a gente foi confiando um no outro, conectou. E deu match. Aí nos conhecemos e não nos largamos mais, tanto que dia 29 de setembro a gente completa 1 ano de casados. Né? Mas então foi rápido essa transição de solteira para casada. Muito rápido. Eu resisti a isso muito. Né? Foi, né? E eu digo assim, é o nosso entendimento também em relação a isso. Primeiro, a maturidade. Porque eu, te confesso, eu não queria mais casar. Eu não queria casar. Né? Eu já tinha tido a experiência do casamento, de morar junto, digamos assim, porque foi a primeira vez que eu casei. Tá arrependida. Não do casamento, o casamento morar junto. É porque eu sou chato. Não, a gente... Mentira, eu gosto dele. Mesmo a gente casou, decidiu casar logo, tipo, ele sempre procurou uma esposa. Então, ele também tem uma filha, mas não tinha casado. Então, era a procura dele, né? por uma esposa. E assim como eu queria alguém de Deus, ele também queria a esposa de Deus. E aí, quando a gente se conheceu, por exemplo, teve uma situação muito engraçada, curiosa, inusitada, que foi quando eu lembro que eu senti um aperto no peito em relação a ele, que ele tinha ido fazer trabalho voluntário numa comunidade. E me veio aquele aperto, eu falei, você tá bem? Ele não respondia. E eu falei, nossa, um aperto. E aí, quando ele respondeu várias horas depois, eu falei, nossa, eu senti um aperto muito grande, uma angústia muito grande. Você tá bem? Tô bem. E aí, aí ele ia em casa e ele disse assim, quando eu for aí, a gente pode fazer uma leitura bíblica? Eu falei, pode. E aí eu lembro que quando ele chegou com a Bíblia dele, aí sentou. Eu falei, só um minutinho. Aí eu saí. Aí eu voltei com a minha Bíblia. Ele, você tem uma Bíblia? Eu falei, eu tenho 2. Como você quer? E aí a gente sentou e a gente orou e a gente fez aquela leitura e a gente foi muito tocado, né? E tanto que no final a gente fez uma oração, dizendo, Senhor, a gente está aqui, acho que era o 4º encontro. Senhor, a gente está aqui, a gente mal se conhece, a gente não sabe o que vai vir, qual a história que tu estás preparando pra gente, mas o que a gente está sentindo um pelo outro é muito forte. Mas conduz conforme a tua vontade. Então, quando chegou aquele desejo da gente casar, da gente morar junto, que eu digo, Deus não une pessoas, ele une propósitos. E ele tem a vida dele voltada muito pro ministerial. E aí a gente chegou, vamos, é isso que a gente quer. Então, eu comuniquei os filhos ficaram apreensivos, porque aquela história...
né? Oi, mãe? Como assim? Eu não sabia nem disso daí, já vai final casar. Final do ano, mãe, só fez uma promessa. Final do ano, uma promessa e foi agora... rápido, né? Eu digo que Deus foi rápido. Deus é muito maravilhoso. Aí o resto ela riscou, assim, falou assim, não, tá bom, só esse primeiro item já tá... Já valeu, já valeu. Resto, E ontem até eu tava conversando com uma amiga falando isso. Batendo o pau de novo. Que eu disse, olha só, eu não fiz a minha viagem com as minhas amigas, né? E eu acabei ficando em Belém. A minha viagem ela partia de Manaus e voltava para Manaus. Eu ia ficar em Manaus. E aí, no meio disso tudo, eu acabei casando. Tô muito feliz com o meu casamento. Tô muito feliz com o homem que Deus me presenteou. E eu sei que, eu até digo, esse daqui eu quero ficar até morrer conforme a vontade de Deus. Então, assim, a gente é muito unido, muito ciente também. E a minha dentista, ela falava assim, ela é lá de Manaus. Aí, quando eu tava solteira, ela dizia assim, você precisa conhecer alguém, Nori, você precisa conhecer alguém. Só que eu não era muito também de ficar saindo e tal para os lugares, e eu também, aqui eu não frequentava nenhuma igreja, eu frequentava lá em Manaus. E aí quando eu cheguei, depois que comecei a namorar, eu fui fazer a manutenção quando eu estava usando o aparelho, e aí eu disse assim, tô namorando. Aí ela, sério? Eu falei, eu já vou ficar noiva. Ela, nossa, aí foi contar a história, ela disse assim, pra ver como Deus age, né? Porque tu não ia pra igreja. Tu queria um homem de Deus, mas tu não fazia nada pra ajudar Deus. Tu não ia pra igreja. Só pediu. Só pediu, tipo, dá teu jeito aí. Mas tu não ia pra igreja, não ia pro culto, tu não tinha um grupo, tu não ia pra um lugar, não ia pra nada relacionado a isso. Tu só vai trabalhar. E assim, minha vida sempre foi só trabalho. E no nosso meio, cá entre nós, é muito difícil tu encontrar alguém também que esteja ali claramente disponível e que tenha se assuma dessa forma. Porque hoje em dia também tem muito preconceito em relação a isso, né? E a gente, quando a gente se conheceu, a gente conversou a história da religião. Não é religião. Eu sou cristão. Então, é a nossa fé interna. E eu também pensava muito assim. E aí, quando... ela falou, ela disse assim, aí Deus teve que dar um jeito. A dentista disse, Deus teve que dar um jeito. Teve que ir lá no aplicativo, tipo assim, ele quer. Os dois estão um pouco afastados, né? Porque para estar no aplicativo tá um pouco afastado. Mas vamos unir. E aí o mais engraçado, no outro dia eu desinstalei, no outro dia ele desinstalou. Tipo, a gente se encontrou, se conheceu, conversou e a gente se desinstalou. Nunca mais voltou pro aplicativo. E nos dedicamos todos os dias nesse ano um pro outro. Olha isso. Né? Eu tive que mudar minha foto, eu coloquei a foto de um lobinho. A gente não acredita, né, Silvia? Deixa eu pego ele, porque aí a dentista falou, inclusive agora a noiva... Os homens que estão casados, que estão nos aplicativos, vão ficar a pé da vida comigo. As maridas mandam prints pra mim. Olha, mas tem, né? Nesse dia que eu entrei, isso é ruim. E pra que rolinho que a gente conhece as pessoas. Falei, ixi, então... Mas, Nori, eu quero voltar agora pra questão profissional. Agora você tem uma empresa, né? Que aí você mudou o ramo do que você tava na Vivo, todo esse trabalho. E aí agora, fala um pouquinho dessa empresa que você tem. Além de ser presidente. Ah, meu Deus, a mulher quer falar presidenta. Mas tá certo também. Né? É da DVB. Mas você tem a empresa também que trabalha com marketing, né? Isso. Aí quando foi nesse processo de voltar pro mercado procurando algo, aí tipo, o que eu sei fazer? Eu sei fazer assessoria de imprensa, eu sei fazer a gestão das redes sociais, eu sou boa de relacionamento, eu sou boa de dar treinamento, sou boa de ensinar. Vamos oferecer o que eu tenho, o que eu sei fazer. E aí eu acabei mudando justamente a empresa para uma empresa de comunicação e marketing, que é essa que completa os 8 anos. E aí agora a gente trabalha fazendo assessoria de imprensa, fazendo muito bom trabalho a parte das redes sociais, o gerenciamento. E aí eu atendo clientes tanto aqui em Belém quanto lá em Manaus. E essa é a parte boa, porque quando eu vou visitar os meus filhos, né, aproveita, já trabalho, revejo os amigos. Por muito tempo, antes da pandemia, eu morava nas 2 cidades, literalmente, porque eu passava 15 dias do mês lá e outros 15 aqui. Mas com a pandemia, realmente isso mudou, né? E não foi mais possível. E agora eu vou a cada 2 meses pra lá. Agora que já tá voltando agora tá com amorzinho. Aí a saudade dos filhos, vocês já estão marmanjos já. Vocês que toquem a vida de vocês. Deixa eu viver a minha aqui. Muito bem, obrigado. Qual é o maior desafio, Nori, com relação à questão do marketing?
Acho que o maior desafio é o próprio empresário poder entender a importância disso para o negócio dele. Porque, por exemplo, na pandemia, quando começou, teve cliente que foi a primeira coisa que cortou. Foi investimento em comunicação e marketing. Então, eu lembro que eu perdi clientes. E, lógico, era um momento que era novo para todo mundo. Ninguém sabia como lidar com aquilo. Então, você fica naquela dúvida. Nossa, o que está acontecendo? E agora? Como vai ser? Então, é um momento de apreensão. E quando isso aconteceu, eu fiquei me questionando. Caramba, mas normalmente nas crises é bom quando você investe na comunicação e no marketing para ser o diferencial. Mesmo que você tivesse que cortar alguma coisa, lógico, as empresas entraram em crise. Enfim, porque secou a água para todo mundo, né? Mas você vê que eu não tenho o menor contato com isso, o menor conhecimento disso, mas uma coisa que eu não iria cortar seria essa publicidade online, porque foi ela que segurou os negócios. Muita gente. Eu cortaria, ou sei lá, ou talvez outros setores da minha empresa, mas esse eu não cortaria. Pois é, e aí teve isso, teve empresário que cortou, mas eu tive os empresários que chegaram com seu pensamento, principalmente na área médica. Então, tipo, olha, eu nem tenho perfil na rede social, eu não gosto de rede social. Prazer, Marcelo. Mas eu vou ter que agora começar a fazer consulta online e eu preciso estar nesse mundo. E aí a gente começou o trabalho. Então, aí depois vieram outros profissionais já com essa visão. Não, eu preciso estar no online, eu preciso estar no online. Então, eu digo que antes da pandemia, o maior ativo era assessoria de imprensa. No início da pandemia, ficou sendo redes sociais, mas logo depois equilibrou. Por quê? Porque juntando a visibilidade das redes sociais com a assessoria de imprensa que te dá autoridade, aí eles começaram a perceber que era importante. Então, eu fiquei muito feliz quando eu fui fazer a análise e eu vi que o meu negócio cresceu na pandemia. Então, passou aquele momento da apreensão. O primeiro momento. Aquele primeiro momento de, perdi grandes clientes, mas outros grandes clientes vieram. Então, eu digo assim, esse desafio é do marketing no sentido de reconhecimento do empresariado, porque muitas vezes tem isso, essa mudança no mercado, de que um momento você está ali, você não tem aquela... Eu digo que, na verdade, é uma tranquilidade falsa, né? Que quando você fala de CLT. CLT, ela te dá uma tranquilidade falsa. Você não sabe se no outro dia você vai chegar lá e você vai estar empregado. As pessoas costumam dizer, não, eu não vou empreender porque na CLT eu tenho... Fixo. É o fixo todos os meses. Eu tenho estabilidade. Cara, não tem. Não tem. E aí, no empreendedorismo, muito menos, né? Mas eu gosto, eu até digo assim, tem dias que vem, por exemplo, uma crise de um cliente para resolver, e eu digo, é aquele dia que tu se enche de gás e vamos lá, e tipo, é o sextou invertido, né? Eu já tive boas sextas, entre aspas, esse boas, que eu digo, sextou com tudo, vamos lá que tá com uma crise brava, mas aí a gente aproveita o final de semana para relaxar. Mudou o marketing? Assim, esse marketing antigo que a gente tinha, publicidade, marketing, ela tem essa história, por né? Por conta das redes sociais. Assim, os estudos apontam que o que estava previsto para acontecer daqui a 5 anos, principalmente no meio digital, foi antecipado. Então, mas a gente já tinha as ferramentas. A gente já tinha. Só não usava. E usava pouco. Eu até digo que usava, porque, olha, eu cuido de redes sociais desde 2014. Então, a gente já tinha. Só que era ali, eu até digo assim, quem chega novo vai bebendo água limpa, né? Era muito raro as pessoas fazerem. Como eu te falei, as blogueiras estavam começando. A gente não pagava nada para fazer um post. A gente não pagava nada para pedir as fotos e elas mandarem pra gente usar. Sendo que hoje, quando você vai fazer uma parceria, hoje virou uma profissão. Então mostrando esse avanço, né? Eu queria falar com você. Você acha que isso daí ficou ruim ou ficou bom? Eu tenho uma visão, tá, de redes sociais que eu acho que ficou ruim, por um lado. O que é ruim? Ruim é porque para o negócio, se eu tivesse um negócio, eu gostaria de ter resultado de venda de alguma coisa. E aí eu vejo que tem muita ilusão de número de inscritos, número de seguidores, muita informação falsa, muito assim, cria-se um personagem, uma fantasia, alguma coisa,
e vende-se isso daí monetariamente. E aí eu vou comprar isso daí e eu não tenho um retorno. Então começa a acontecer um descrédito, né, de tudo isso daí. Infelizmente, você tem razão. Porque, e tá muito forte, né? Então, você vê que todo mundo hoje dá aula, dá curso, dá treinamento, e pessoas, a maioria desqualificada, né? E tem essa parte financeira que está envolvida. Então, você vai contratar uma pessoa, até onde você consegue, né, mensurar se vale a pena. Né? Porque antigamente a gente mensurava pelos jornais, né? Ah, tá no jornal tal, tá, ou então boca a boca, é um bom profissional. Hoje há recursos de você verificar, né? Fazer essa gestão no sentido mesmo de perfis que você joga para fazer a busca, para fazer taxa de engajamento, para você saber, às vezes, até se, como você vê lá o perfil com 10 mil seguidores, mas tem, sei lá, 2 comentários. Sim. É discrepante, assim, a diferença. Então, mas você é uma especialista, você sabe disso. Sei, acontece, é isso que eu tô dizendo. Você tem razão desse lado ruim, de fato ele existe, de fato acontece. Então, por exemplo, a gente tem cases aí de influencers que tinham milhões de seguidores, foi contratado para fazer um evento, para vender uma camisa e vendeu uma. Ou então foi uma pessoa convidada para o evento. Então, mostra que não há engajamento. Eu sempre procuro mostrar para os meus clientes o seguinte: qual é o resultado que você quer? A partir do resultado que você quer, a gente vai trabalhar para aquilo. E tirar essa idealização da vaidade, que eu digo, a história do seguidor é a vaidade. Então, eu tenho um cliente que tem 1000 seguidores, mas está com a agenda lotada. Então, às vezes, quando chega e diz assim, mas porque eu tenho poucos seguidores, eu preciso ter seguidores, e a gente coloca, mas você precisa ter mais seguidores para quê? Você vai dar conta? Seu objetivo não é ter uma agenda lotada? Você vai conseguir? Não vai, então tá ótimo. Sua taxa de engajamento é excelente, o seu direct está lotado, então vamos continuar. O que a gente vai trabalhar é um pouco mais reforçar a sua imagem, no sentido das outras redes, não se restringir mais a uma rede. A gente vê aí as panes do Instagram, vê perfis grandes sendo excluídos da rede. E eles viraram um negócio mesmo, Marcelo, isso é fato. Que nem eu que sou uma pessoa preguiçosa. Semi-analfabeto. Semi-analfabeto digital. Na verdade, eu sou um analfabeto funcional. A tecnologia às vezes me encontra, coisa e tal. Às vezes a Silvia fica sem paciência porque eu faço umas perguntas totalmente estúpidas, cara. É porque assim, eu já expliquei isso porque assim, pra mim é uma pergunta de dúvida. Pra ela é estúpida. Você fala assim, porra, você é burro, cara. Porque ela é fera, né? Não, porque eu já expliquei pra ele 1, 2 vezes. Aí eu olho pra ele e eu vou te explicar pela 14ª vez. Aí eu já tô... Aí eu falei, o que é essa bolinha aqui que tem aqui? O que é o... Aí você manda pelo direct aí, olha pra mim, o que é o direct? O que é o direct, Aí eu pergunto assim, pra que eu perguntei esses dias atrás? Eu perguntei alguma coisa de... Vai na minha bio. Eu falei, vou aonde? E aí, que nem eu contrato o seu serviço. Eu quero desenvolver o meu lado digital, profissional, né? Qual é o trabalho que eu tenha menos trabalho? Qual é o seu trabalho que eu tenha menos trabalho? Eu quero manter minha agenda cheia. Que nem você vai ter um pouco de trabalho, sim. Então, não vou dizer que você não vai ficar... delarguei. Não. Primeiro, isso que acontece, isso que tu estás pedindo, acontece muito. É o que eu digo, eu trabalho, por exemplo, no meu perfil, Norimar Miller, no Instagram, eu trabalho para que o empresário, o empreendedor, a empreendedora possa fazer sozinho a gestão das suas redes. Mas tem empreendedor que não quero, não tenho tempo, não tenho a mínima habilidade, não gosto. E aí eu digo, aí entra a NM Comunicação. Né? Eu digo, entra a empresa, porque aí ela vai fazer a gestão para você. Então, o que tu estás me pedindo, me pedem. E a gente faz. E eu vou te dizer como funciona. Primeiro, eu preciso te conhecer muito. Em que sentido? Teu vocabulário,
Quais são as expressões, qual é a forma que você fala, você é mais extrovertido, você é mais introvertido, se você tem alguma expressão que faz parte do teu dia a dia, que tu sempre usa com as pessoas. É que eu tô de máscara, eu não vou ter expressão. Se você usa emoji. Eu tô de máscara, não reconhecem ela, às vezes, na rua, passa paciente por ela, passa assim, aí depois ela tira lá a touca, tira lá todas as coisas, tá paramentada. Nossa, seu cabelo é loiro? Não sabia, porque eu nunca tinha visto ela sem touca. Não, e a gente tem passado por isso, na verdade, né? Teve muita gente que, tipo, eu conheci na pandemia e eu lembro, a gente até fez o almoço de negócios da DVB e foi muito engraçado. Porque teve gente que emagreceu e engordou e teve gente que tu só falava pelo WhatsApp. E quando chega pra cumprimentar, oi, tal, tira... Fulano, ou então, tipo, você só conhece os olhos, e aí quando tira, nossa, fulano não era bem como eu imaginava, porque isso tira mesmo. uma máscara é diferente. E aí, o que eu faço? Mas eles fazem, pois é, e o que a gente faz? A gente conhece e vai criar a rede, dependendo do teu objetivo. Eu quero, por exemplo, trabalhar a minha imagem, o meu posicionamento, então a gente vai colocar ali para as redes sociais você. Então, o teu seguidor... Eu pessoal ou eu profissional? Aí você... Hoje, a gente trabalha as duas formas. Perfeito. Por quê? Porque você é só um, Marcelo. Mas assim, não, pois é. Não, tu não é obrigada a ser o menino do TikTok. Aparecer de sunguinha. Não. E tipo, quem define esse limite é você. É você. Eu vou te dizer, eu vou falar a minha experiência. Porque eu sou velha guarda, eu sou old school. Eu gostaria que as pessoas me escolhessem, como foi a minha carreira inteira, pelo meu trabalho. E não pelo Marcelo bacana, o Marcelo bonitão, ou Marcelo legal, enfim, alguma coisa assim. Que é o boca a boca. As pessoas vão... Que eu acho que é o melhor marketing. Mas só que hoje você fala assim, poxa, mas isso não tá mantendo o meu negócio, meu consultório, minha clínica, enfim. Por quê? Porque as pessoas hoje estão sendo seduzidas, eu brigo muito com ela por causa disso. Você imagina o seguinte, eu vou num urologista, vai cuidar do meu pinto, só tenho um. Tá meia boca, mas é um só. Tem que cuidar até o final dele, entendeu? Se não cuidar, a gente por indicação de pessoas que eu conheça que aquele profissional é bacana, coisa e tal, né? E não pelo Instagram ou por uma outra rede social. Porque, na verdade, aquela rede social só vai mostrar... Um recorte. Uma coisa legal. Recorte, mas ela é uma referência. Porque a gente usa aquilo para escolher, sim. Primeiro, hoje em dia o que acontece normalmente? Eu vou usar uma hashtag, ou eu vou buscar lá no perfil Cadeiras Belém, Dentista Belém, Psicólogo Belém, Psicólogo Pará. A gente procura. Né? Aí você vai no perfil da pessoa. Aí você vai ver. Ok, tem a história do impacto dos seguidores. Tem, infelizmente. Aí você vai para os comentários. Você vai ver. Se a pessoa tiver ali um perfil estruturado, se ela souber se vender... ela vai conseguir uma consulta por ali. Por quê? Ela vai ver que tem os comentários, elogios à profissão dela. A gente tem que respeitar muito os conselhos, porque na parte médica a gente tem isso. Você tem as restrições, Sim. Pois é, tem todas as restrições. Assim, parte eu fui médica, até chamada agora. Na parte do direito. Então, a gente tem que fazer isso, dentro mas respeitando todas as né? normas, né? Mas aí você vai ter ali um depoimento de um cliente, se for permitido um antes e depois, que é o que mais pega. Na verdade. E os elogios. Então, isso é a prova social. É a mesma coisa, por exemplo, do restaurante. Quando você vai no restaurante, a gente que vive muito nesse mundo digital, você vai lá ver a avaliação. Você vai lá ver os comentários. Eu digo que hoje a gente vai no Google, sim, mas você vai muito mais ali também no Instagram. Para procurar as referências. Quando você conhece alguém... Não, e é interessante que até na paquera hoje você vai, a pessoa diz assim, qual é o teu Instagram? Não é mais nem o teu WhatsApp, o teu telefone. Visita. Ou então tu vai trabalhar, qual é o teu Instagram? Tudo é o Instagram, né? E ali você encontra tudo. E ele é importante até para os profissionais de RH, quando eles vão fazer os processos seletivos. Então, quando eu vou dar os treinamentos empresariais, eu digo muito isso. Gente... Ok, eu vou colocar o meu lado pessoal, eu vou colocar o meu lado profissional, mas se você quiser, é uma decisão sua, você vai colocar a foto do teu esposo, da tua esposa, dos teus... Se você não quiser, não precisa. Você vai encontrar outras formas de se comunicar com o teu público. Eu tenho cliente que diz assim, não gosto de aparecer. Não quero aparecer. Põe a lua. Mas a gente pode fazer uma sessão fotográfica? Não. Aí foi, fomos fazendo arte.
A gente pode fazer fotos? Tá. Aí ele começou a liberar as fotos. A gente pode gravar um story? Tal, depois de alguns meses. Isso é uma construção, é um processo. Hoje a pessoa tá gravando vídeo pro YouTube. Hoje a pessoa tá dando entrevistas muito bem. Mas não queria. Então, assim, é muito dessa visão que você vai vendo e você vai começando a gostar, você vai se apaixonar. É difícil agora, você apaixonar essa tua por habilidade, tá gostando sim, Nora? A gente tá na 4ª temporada, ele já pegou pois já o gosto. Isso aqui também tem esse viés. Não, mas ele tem um problema com relação à câmera. Não, o que eu gosto... Tinha, né? Agora não tem mais. Agora que o que eu gosto é de conversa. Tanto é que isso aqui eu conheci ela, eu fiquei 3 dias conversando com ela, falei, puta, cara, eu não vou comer essa mulher, cara. Vou ficar amigo dela, entendeu? Porque não vou, né? Então eu gosto de conversar, e aqui, nosso podcast, pô, é bate-papo, é saber, pô, da sua história, achei bacana pra caramba. E ela me mostrou, falou assim, olha, a Nori casou na pandemia. Eu falei, como é que essa mulher conseguiu conhecer e casar dentro da pandemia, cara? Isso é um case e pelo aplicativo. Olha, e eu não sou a única, porque, tipo, eu até brinco que na nossa assessoria, a gente usa as nossas histórias pra ir atrás de pautas, né? A gente tem muitos clientes. E aí a gente vai procurando as histórias e a gente escreve as matérias para mandar pros jornais, né? E aí, quando começou essa história, uma das moças que trabalhava comigo, ela disse assim, vamos já atrás de outros cases, porque isso rende uma pauta. E a gente encontrou vários casais que se conheceram na pandemia e começaram o relacionamento, alguns que se casaram. Eu falei, olha, que bacana, né? Há histórias para se contar também nisso. E aí você associa, então, no seu trabalho, você associa o desenvolvimento, né, dessas redes sociais, digital, da imagem da pessoa, com a assessoria de imprensa. Sim. E aí, essa assessoria de imprensa, ela vai para onde? Para todas as... É para jornal, para portal, para TV, para impresso, né? Impresso, online, TV. Mas não é só regional, rádio, né, Nori? Eu trabalho Pará e trabalho o Amazonas. Quando algum cliente, tipo, eu quero fazer Porto Velho, eu quero fazer Acre, ou eu quero São Paulo, alguma coisa aí, a gente vai buscar o nosso mail e faz esses jobs esporádicos. E rende essa assessoria, porque eu já tive uma época assessoria de imprensa, mas enfim, não existia digital, né? Como é que eu vou explicar isso? Tu não tivesse muito sem resultado. ofender ninguém. Não é isso. Puta, assim, a pessoa tinha uma meta, né? Mais ou menos contratada, coisa e tal. Só que aí, para atingir essa meta, às vezes eram coisas... Um pedacinho ali do jornal que pra mim não mas dava acho que nem resultado. Faz mais assim eu hoje, Preto. Acho que já mudou hoje, já, né? A assessoria não mudou? Na verdade hoje... a gente vai muito... Tem a mensuração, sim, a valoração que a gente diz, mas ela é muito de onde você quer estar. Então, por exemplo... Eu quero estar na Fátima Bernardes. Eu quero estar cliente, João Soares. É muito da necessidade do cliente, ou então, às vezes ele deixa na nossa mão, ou às vezes ele já vem dizendo o que ele quer. Então, para ele dizer assim, olha, eu quero uma matéria na TV tal, para mim já tá bom. Ok, olha, eu quero 40 inserções no mês, com a sua história da meta. Então é diferente. E aí a gente vai trabalhar, é o que eu te digo, assim, tem um cliente que ele até diz assim, nossa, mas vocês escrevem a matéria toda, no entendimento do que é assessoria de imprensa. Eu achava que vocês só diziam quem era e eles vinham me entrevistar. Eu falei, não, é diferente. E eu já estive na redação. Então eu sei como funciona a redação e hoje eu tô do outro lado. Então o que eu puder ajudar o meu colega, eu sei que vai fazer a diferença no trabalho. Que é mais ou menos o release, né? Isso, o release é só tu vender tua empresa, né? Que eu digo, tu vai fazer o release é só vender a empresa. A gente sabe que isso não dá mais, porque as pessoas vão ler, não é atrativo. Então, o que tu vais colocar numa matéria para tornar aquilo atrativo? Eu vou falar de tabagismo. Eu vou procurar dados, eu vou procurar informações, eu vou procurar uma história de alguém, né? Para tornar aquilo atrativo. Quando eu digo a história de que o jornalismo me atraiu com a transformação que ele causa, eu lembro muito que, eu não lembro se eu contei isso lá na palestra, era Páscoa. E foi uma das primeiras matérias assim, que eu fiz e que me marcaram. E eu falei assim, é isso que eu quero. Porque no primeiro dia de trabalho eu fui para uma invasão, no meio do tiroteio. Era o meu primeiro dia de trabalho e eu sentei assim no meio fio e eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É isso mesmo que eu quero para minha vida. Eu fui trabalhar na área de polícia.
E aí era um monte de coisa acontecendo. Meu pai vivia dizendo, né? Minha filha, sai disso, por favor. Tá arriscado, tá arriscado. Vai fazer outra coisa. Eu, não, papai, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Adoro bala. O primeiro dia que eu vi o defunto, eu fiquei sem dormir e eu gritava dentro do carro um tempão, né? Mas aí depois, aí o fotógrafo, calma, você vai se acostumar. Você vai se acostumar. Mas não me acostumei. Vou te deixar num bairro bem legal. Você vai ver que... E aí, desse jornalismo, eu tento trazer isso para o trabalho que eu faço hoje. Eu falei, gente, quando a gente receber alguma coisa, porque depois do repórter eu cheguei até a editora, você vai procurar uma história legal. Perfeito. Então é o que a gente tem que mostrar. Você vai procurar uma história bacana para contar. Então, se, por exemplo, agora na pandemia, teve um cliente que a gente atende na área educacional, e numa reunião que a gente estava, numa outra entrevista, na verdade, o diretor soltou. Porque eu tenho um professor que ele não sabia mexer com a parte tecnológica, e ele foi estudar como que dava aula online, como usava o YouTube, como que ligava o microfone e a câmera. E ele aprendeu, ele se certificou pelo Google e agora ele está ganhando dinheiro ensinando os outros professores a darem aula. E aí ele falou, ele agora tem uma segunda renda, além de professor, ele é professor de tecnologia ajudando os colegas dele. E aí nós fomos atrás, eu falei, cara, que história legal, porque foi uma sacada dele e ele viu ali uma alternativa de uma outra renda. E aí a gente foi contar essa história. E aí a gente começa a matéria dizendo assim, quem disse que o professor sabe tudo? Quem disse que o professor ainda não pode aprender um pouco mais? E aí contamos a história dele, ele foi pro jornal, foi pra rádio, contar isso. Então, é essas histórias que eu digo que são atrativas. Quando eu estava lá no jornalismo, eu vivia a parte da polícia, mas eu vivia histórias, que era o que eu ia falar, na Páscoa. A gente foi visitar uma família carente e, tipo, não sei como vai ser minha Páscoa porque eu não tenho comida para dar para os meus filhos. E aquilo partiu meu coração. E, tipo, a gente tenta ajudar ali na hora, que é o que a gente vê hoje. E é tipo, poxa, vamos aqui, faz uma cota e tal, dá. E eu escrevi a matéria, eu digo, com todo o meu coração, eu até me arrepio. Eu escrevi a matéria com todo o meu coração ali, porque eu disse assim, poxa, eu queria que essa família tivesse uma Páscoa diferente. Por todo o significado da Páscoa de renovação de vida. Perfeito. E quando foi depois da Páscoa, no outro dia, tocou o telefone, ainda eram os fixos, né? Tocou o telefone na redação. E o senhor, o pai, tinha conseguido uma ficha de orelhão para ligar e agradecer. Porque devido àquela matéria, ele tinha recebido muitas doações na casa dele. Ele teve uma Páscoa diferente. Né? Cara, aquilo ali para mim valeu toda a minha graduação, valeu toda a minha carreira, porque eu digo assim, é isso que o jornalismo faz. O jornalismo transforma a vida das pessoas. Ele traz a reflexão. Eu digo, é isso que eu defendo, é isso que eu acredito. É esse jornalismo que eu gosto de fazer. Eu digo que mesmo eu aqui do outro lado, porque a gente tem que mudar um pouco a nossa mente quando a gente vira assessor, foi um aprendizado difícil para mim. Eu lembro que o diretor, quando eu comecei, ele dizia assim, não, vem cá, você ainda está muito jornalista. Esse teu texto aqui tem que mudar, porque você não está falando como uma assessora. Você tem que me elogiar mais, você tem que puxar mais a sardinha para a empresa. Então a gente vai mudando, né, esse viés. Mas hoje eu aprendi que, juntando o jornalismo com a assessoria, você tem muito mais resultados na assessoria de imprensa. Porque aí, quem está aqui do outro lado, o editor, ele vê uma história, ele vê uma transformação, ele vê uma vida, ou ele vê algo útil, né? Falar sobre tabagismo, por exemplo. Informativo, educacional. Informativo, né? Educacional. Falar sobre, por exemplo, o aumento da miopia durante a pandemia. E aí é um serviço. Então, é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de assessoria de imprensa. Assim, eu treino os executivos, muitos profissionais para darem entrevistas, que é o Media Training. E é muito bacana, porque eu digo que nesse Media Training eu coloco todas as cascas de bananas possíveis que um jornalista pode jogar para você durante uma entrevista. Então, eu lembro que uma vez eu preparei um executivo de uma multinacional e ele falou assim, quando ele terminou, foi um dia inteiro. E aí a gente leva até a câmera, porque tem essa parte, né? De, pra ter experiência mesmo, luz, né? Para ter experiência. E faz o treinamento, a TV, o rádio, o online. Porque hoje é tudo, é como aqui. Né? Eu já recebi cliente na empresa que dizia assim, eu vim atrás de uma assessoria porque eu já passei por muitas situações complicadas. Aí eu gosto de história, né, também, gosto da conversa. Me conte. Porque eu estava dando uma entrevista no rádio e eu sentei de qualquer jeito, eu estava bem à vontade, eu me coçava, eu não sei o quê. E aí, durante a entrevista, eu comecei a receber os prints.
E aí eu falei, nossa, mas eu não tô olhando, não tô vendo nenhuma câmera aqui ligada pra mim. Tipo, ele tava na rádio, mas tava sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. E ele não sabia. É porque hoje tudo é audiovisual, hoje né? é tudo. Então, eu até digo, quando foi-se o tempo que você ia para uma entrevista de rádio, para uma gravação hoje de podcast, imaginando que você não vai estar aparecendo, porque você vai estar aparecendo. Então, eu sempre coloco as piores perguntas, eu vejo o mundo que ele vive, e eu vou atrás, muitas vezes, de cases reais que aconteceram no negócio, em outras cidades ou em outros países, e eu jogo isso. E aí eu lembro quando foi no final, ele disse assim, nossa, mas lidar com a imprensa é difícil, né? Ele saiu bem assim, tenso. Eu falei, vamos ver. Ele não tinha nenhuma experiência com a imprensa, vamos ver. Ele começou a dar entrevistas, começou a ser convidado para os programas e tal. Aí depois de uns 3 meses, ele era mexicano, ele me chamava de Noremar. Aí ele dizia assim, ô Noremar, nem é tão ruim quanto você pintou pra mim a imprensa. Aí eu falei, mas que bom que você tá preparado pra tudo. Perfeito. Porque eu digo, é isso. Eu preparo o meu cliente para que ele saiba lidar da parte boa à parte ruim. Mas eu tenho uma dúvida. Hoje tem mais gente que quer aparecer, não é aparecer no sentido pejorativo, mas... A vaidade, né? Não na vaidade. Muito pelo contrário. Mais gente que procura trabalhar esses o seu serviços. posicionamento. E menos absorção, porque você tem, sei lá, 4, 5 canais de TV. Assim, tem muito mais gente para aparecer do que a imprensa para absorver. Não é difícil o seu trabalho em relação a isso? É difícil. Porque tem uma conconcorrência dos seus colegas. Por isso que a cada inserção a gente vibra como se a gente tivesse ganhado na Mega Sena. Então, aí como você vai entregar pro seu cliente, sendo que não depende de você? Não depende. Mas é o que a gente chama que por muito tempo, a equipe de assessoria de imprensa usava o termo mídia espontânea. E eu comecei a aprender a mudar isso. Porque não é uma mídia espontânea, porque ela é fruto de um relacionamento. Então, ela é uma mídia conquistada. Então, você vai conquistar. E como que a gente conquista isso? Por que eu digo que não é só o cliente chegar? É quem vai ser assessora daquele cliente. Porque a partir do momento que eu pego um cliente, eu já aviso para todo mundo, olha, tal cliente está na minha carteira agora. Então, quando eles têm uma necessidade, por exemplo, de um dentista, aí ele já vai saber, poxa, eu preciso de um dentista, preciso de uma psicóloga, poxa, a Nori tem. Ou às vezes chega, por quê? Porque eu já tenho relacionamento com o jornalista. Então, é tipo, eu ofereço o que eu preciso, mas eu também atendo a necessidade deles. E essa troca, ela constrói esse relacionamento que ajuda a gente a conquistar essa mídia. Então é muito difícil, eu gosto muito de ensinar quem está começando, que eu mostro isso. Eu falei, construa o seu relacionamento com o jornalista. Assessoria é relacionamento, porque o cliente, ele vem e ele vai, mas o seu relacionamento com o jornalista vai ficar ali o tempo todo. E é isso que vai te dar o resultado. Então, ela vai dar um desconto pra gente. Vai colocar o podcast na mão dela. E aí a gente faz isso, que é tipo, poxa, vamos construir. Eu digo, eu tenho, por exemplo, quando eu fui para Manaus, eu comecei a fazer os clientes lá. Eu voltei para Manaus em 2018, né? E aí fiquei 8 meses direto lá. Foi o período que meu pai faleceu, tudo, e depois eu voltei. E lá, quando eu já fui com um cliente grande. E quando eu cheguei com esse cliente, eu fui visitar as redações. Porque já fazia um tempo que eu não fazia o contato lá, porque eu não tinha cliente lá. E aí, como eu voltei, fui fazer, eu digo assim, nossa, só tá cheio de novinho aqui. Tá cheio de foca, que como a gente chama hoje. Foca. A foca é o jornalista iniciante, né? Tá cheio de foca aqui e tal. Poxa, mas o meu colega da faculdade, ele é o editor-chefe. Ele está na chefia, ele é o chefe de redação. E aí eu até digo assim, agora eu vou começar a construir um relacionamento com quem está chegando. Mas eu já tenho relacionamento aqui com o antigo. E uma coisa que eu digo é assim, trate bem todo mundo. É que eu falo muito para quem trabalha comigo. Trate bem todo mundo. Porque o estagiário de hoje pode ser o chefe de amanhã. Viu? Você que a gente convida, ele não dá nenhum retorno, você que é mal educado, fica a dica da Nori, que é uma especialista. Nori, para a reunião da ADVB, né? Para quem não sabe o que é a ADVB, explica um pouquinho.
Tá. O que é a DVB primeiro, né? Porque a DVB é uma sigla, né? Eu sei o que é DVB. A DVB é a Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil. É uma entidade que ela existe nacionalmente, existe em vários outros estados, e aí no nosso caso a gente está com a seção Pará. O pilar maior da ADVB é promover esse associativismo com base de fomentar a economia local. Então a gente vai ajudar o empresariado no caso. E aí cada entidade define os pilares que vai trabalhar. No nosso caso, como eu falei lá no início, é o reconhecimento, o conhecimento e o relacionamento. Então a gente faz, por exemplo, no relacionamento o almoço de negócios, a gente faz os eventos, a gente promove na parte do conhecimento workshops, palestras, em parcerias com outras entidades, e esse reconhecimento que são os prêmios, o top de marketing, o top socioambiental, personalidade de marketing. E a gente, nessa tríade, a gente vai construindo o relacionamento com os empresários para fomentar os negócios. Então, por exemplo, numa rodada de negócios que a gente também costuma fazer, junta aí os empresários, a gente vai ter ali um momento de apresentar algum case, alguma coisa, fazer um pitch, mas você vai ter o tempo de ir ali numa mesa com 10, apresentar o teu negócio diretamente para outras pessoas. Então a gente oportuniza encontros para justamente fazer negócios de fato. Porque tu tava falando ainda há pouco, a gente estava conversando com o João Marcelo, né, com relação do Conjovem, e ele explicou mais ou menos como essa pessoa que está querendo entrar agora, está querendo se associar no Conjovem, o que vai ter de oportunidade. E aí eu fiquei pensando no que tu estás falando, né, minha cabeça fez assim, prá! Né? Eu disse assim, cara, é tanta coisa que pode abrir pra você... Nós somos, a gente diz que é uma entidade co-irmã, né? Pois e aí se a pessoa quer entrar lá na DVB, ela tem que fazer o quê? Pois para entrar a gente faz a associação, né? Então ela faz a adesão à entidade, e eu digo que ela não é só lá do empresário, é por isso que eu falei que o relacionamento ele é importante do estudante ao empresário. É isso que eu ia te perguntar. Quem pode entrar? O estudante também pode se cadastrar, né? De qual área? De todas as áreas. E não só de vendas ou de marketing, no caso, de comunicação, né? Publicidade, tudo. Mas hoje a gente tem vários outros cursos, gestão de projetos, tudo, arquitetos. E a gente promove eventos para todos esses públicos, né? Então, muitas vezes a gente tem, por exemplo, o Happy Hour. O Happy Hour ocorre como? Uma empresa contrata a DVB para fazer ali um evento porque ela quer apresentar um produto, um case. Vamos lá, o Cafezinho com Casal contrata a DVB, fecha parceria com a DVB e a gente vai fazer o lançamento do Cafezinho com Casal para o empresariado. E aí qual é o mailing desse produto? Que público que vocês querem atingir? E a gente vai atrás desse mailing, reúne essas pessoas num evento e é como se a gente juntasse a chancela da DVB com o produto de quem contratou, no caso do Cafezinho com Casal. E como é que eu faço para entrar? Eu faço adesão, ciente de que eu vou ter ali eventos específicos para o associado, então ele vai poder ali estar em contato direto, e é isso que é o mais bacana para o estudante, eu acho, é poder conhecer cases dos empresários sentados aqui na mesma mesa, conversando de igual para igual. Então, com o diretor que a gente tem, que a maioria dos diretores são empresários aí bem conceituados no mercado, e colocar um pouco das suas ideias, expor o que eles têm feito nessa área. Ou muitas vezes não. Então, por exemplo, associados, a gente tem arquiteto, a gente tem área médica, a gente tem clínicas de saúde mental, a gente tem cooperativas de reciclagem. Então, mostrando justamente essa diversidade de público e de como você pode fomentar com a tua necessidade, com o teu negócio, com a tua realidade. Legal, então fica a dica aí para você que quer, né? Já tem 2 braços aí, né? Já teve a deixa do João Marcelo, agora que a Nori tá colocando também, já vamos levar o cafezinho pra lá, tá? Nori, vamos, já vai ficar, fazer já, aí um case. Tem que fazer um meiote que tá pesado o negócio aqui. Tá louco. Porque vamos lá pra DVB. É justamente isso, poder dar oportunidade pro empresariado, pro estudante, de vivenciar o mercado de uma maneira diferente.
promovendo esse relacionamento de uma maneira muito mais real, prática. Né? A gente teve muito aí desse período do online, muita coisa que ficou aí guardada, e aí poder startar e voltar com esse relacionamento, que a gente sabe que faz a diferença, o olho no olho faz a diferença, e poder fazer isso na prática. Tipo, como que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Que tipo de negócio eu posso fazer aqui? Então, eu digo que tem lá um case de um diretor, ele começou como associado, né? E hoje ele é diretor já há três mandatos. Por quê? Porque ele foi se envolvendo e ele viu que ali era uma oportunidade para o negócio dele. Perfeito. Então ele foi fazendo o diferencial, ele foi construindo. Ele até disse que ele, assim como eu sou grata à DVB pelo meu negócio, ele da mesma forma. Ele estava começando o negócio, ele fez eventos com a DVB dentro do negócio dele, e ele disse, isso aqui é um abre-portas. A gente diz, a DVB abre portas para você, porque ela oportuniza tu fazer os negócios da melhor maneira. A Nori, eu quero convidar de novo a Nori, mas deixa eu fazer meu merchan, né? Porque a gente vai ter que aumentar o nosso horário aqui, viu, Adi, com relação aos nossos convidados, que tá ficando, né, o negócio bate-papo, vai gostando, né, marido? Mas deixa eu me vender primeiro, senão você não me paga, né? Deixa eu vender aqui, né? Você sabe que você foi contratado, você só tá aqui por causa disso. O que você tá por causa disso? Pra falar sobre os nossos rapaz, parceiros e patrocinadores. Mas vamos falar dos nossos patrocinadores, marido? Por favor. Quem está patrocinando o Cafezinho com o Casal, Alure Acessórios de Luxo, Ana Paula, né? Tá vendo? Está aqui apoiando, né, o nosso trabalho. Nós estamos vestindo também a loja Marité, que é uma loja de multimarcas, das melhores marcas, né? Então tá no look total aí, você vai vendo fotos também nas redes sociais. A gente não aceita menos. Não. Menos que o melhor. Com certeza. Nós temos o Mundo Criativo, que é o nosso parceiro, né, também, com as canecas aqui trazendo todo forma estilizada, as canecas dos nossos convidados. Legal, né? E nós temos a Me Too, agora, que tá cuidando aí, cabelo, maquiagem, dando off the sample. Top, né? E nós temos, esses são os nossos patrocinadores locais, né, marido? E nós temos patrocinadores também da onde? Interestaduais. Opa, da onde são os nossos patrocinadores? Nós temos a incorporadora e construtora Crocom, né? Fazendo aí um adendo à Crocom, que tem últimas unidades. Você tá de olho no AP lá. Lógico! Eu sei que você tá de olho no APzinho lá. Lógico, tem últimas unidades lá. Últimas unidades, esse lançamento deles foi bem rapidão, acelerou bastante, embora pandemia, né? Um monte de coisa. Perfeito. Eles estão bem zaço nas vendas lá. Legal. Quem é o outro patrocinador também de Bauru? A agência de publicidade e soluções gráficas inteligentes, que é a FF+G. Isso aí. Então, você que está vendo os nossos vídeos, tem um QR Code de todos os nossos patrocinadores. Você cai direto no site. Num dos lados aqui, não sei Num dos lados, onde o Radi decidir colocar dessa vez. E se você quer ver o seu QR Code... Pra cima é QR Code, assim. Né, Radi? E se você quer ver o seu QR Code, sua marca aqui, né? Quer vender um cafezinho, ligue para o 091, que nós estamos falando de Belém do Pará, 98805-6604. Silvio, eu ainda sou de 1900 e bolinha, eu prefiro bom e-mail, não tem problema, cafezinho com o casal@gmail.com. Nós estamos nas redes sociais, todas elas, tá? Porque aqui não é por menos também não. Com Cafezinho com o Casal, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, né, marido? TikTok tá lá também. Não tem dancinha, mas tá o TikTok também. Tem um TikTok meu. Dois. Só. Nós estamos também em todas as plataformas de áudio. Você quer escutar o nosso podcast na academia, só no áudio, você pode acessar lá, tá? E também no canal do YouTube, então aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Se você acha que você viu aí, é legal passar para uma amiga minha empreendedora que tá começando, gostei da história da Nori, quero saber mais da Nori. Quer desenvolvimento pessoal e profissional. Justamente. Empresarial. E fazendo adendo que Cafezinho com o Casal não é para o casal. Trouxemos a melhor. Justamente. Nori é a melhor. Justo. Tá? Não é o casal. É você se relacionar com a vida. Você só é feliz quando você se relaciona, não é não, Nori? Verdade. Relacionamento é tudo mesmo. Em todos os aspectos. E é o que eu falei pro João Marcelo no outro episódio. Eu acho que a pior coisa é o relacionamento de pessoas, né? Porque máquina, você é técnico, não tem muito grandes problemas. É o mais rico, né?
É o mais complicado. Mas é o mais complicado. Mas é o mais rico. Porque exige mais de você em relação ao outro. Eu sempre digo isso. Olhe primeiro para você, quando você vai se relacionar com o outro. Eu tô feliz para fazer o outro feliz. Eu tô bem. A gente tende muito a julgar, né? Mas a gente não gosta de ser julgado. Então, eu sempre prezo que o autoconhecimento, ele é fundamental nessa construção das nossas relações, porque a gente consegue dar o nosso melhor quando a gente se conhece bem, quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe os nossos valores e não abre mão dos nossos valores, independente do que esteja acontecendo ali ao redor, né? Seria ótimo todo mundo entendesse isso, né? Tipo, Nora, eu já vou você vai perder seu emprego no consultório, a Nora vai começar a atender na história. Né? Vai encerrar a sua carreira. Não tem como, maravilhosa. Olha, Nora, eu quero você outras vezes aqui com a gente. Conte sempre, tá? Tô à Porque disposição. olha só, adorei esse bate-papo também. Você trouxe um esclarecimento, assim, com relação da questão de mídia, a questão da tecnologia, com relação ao jornalismo de uma maneira clara, segura, e eu acho que é isso mesmo, né, quando você traz, né, marido? Não, se você tá me convencendo e você me convenceu... Que bom. É um bom sinal, porque eu sou sempre Santo Tomé, eu preciso ver pra crer. Ai, Nori, obrigada. Obrigada, amiga. Foi estratégico. Essa aqui, ela fica na minha orelha. Entendi. Entendeu, amiga? Entendeu, amiga? E olha que a gente nem combinou antes, né, se tivesse amiga? combinado. Juro pra ti. Eu sei não, eu sou também da conspiração, acho que foi combinado isso aqui. Não foi. Eu bati o olho e disse, essa mulher é a Silvia. Ela vai passar informação pro marido. Com Graças certeza, Deus, tá vendo? Agora eu não tô tão analfabeto, entendeu? Nori, muito obrigada. Insiste, viu, Silvia? Pra tirar esse analfabetismo aí, viu? Amiga, eu vou. Mas a gente vai conversar daqui a pouco nos bastidores, aí o negócio vai ficar com você. Viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Viu? Fiquei muito feliz. E aí, diz para as pessoas onde elas te encontram nas redes sociais. Então, o meu @... Jesus amado, eu sabia que ia ter... O nome já não é muito legal, @, né, cara? Parece que vai te penetrar alguma coisa, né, cara? Meu @ é Norimar Miller, MULL 2 R's, ou MULLER, Norimar Muller. E o da NM Comunicação, @NM Comunicação. A gente tá no Instagram e no Facebook. Já tá nas inscrições. Vai estar tudo nas descrições. Obrigada. E eu quero agradecer a receptividade de vocês, esse bom humor, essa energia bacana que a gente sente quando a gente entra aqui no estúdio. Agradecer realmente aí essa oportunidade de dizer que podem me chamar outras vezes para a gente conversar sobre várias outras coisas, porque comunicação e marketing é difícil colocar um ponto final nessa conversa. É verdade, né? É verdade. Rende. É o que eu falei para Silvia. Eu disse que quando a gente se conheceu na palestra para falar sobre a minha vida, eu digo que foi a primeira vez que eu falei sobre a minha vida, mas eu já aprendi que a minha vida rende aí uma palestra. Olha, foi a primeira. Amiga. Aí vem palestra sobre posicionamento digital, sobre a importância das redes sociais, sobre posicionamento digital. Veio o treinamento do Media Training. Eu falei, nossa, tem muita coisa para falar, gente. Verdade. Dá para fazer uma palestra pro mesmo público umas 15 vezes tranquilamente. Dá sim, amiga. Verdade. Que mulher, tá vendo, marido? E parabéns para vocês pela iniciativa, parabéns pela ousadia, parabéns por essa diversidade de canais, porque isso é muito rico. Você conversar com os diferentes públicos com o mesmo propósito e mostrando de fato o que vocês querem. Né? Então eu gosto dos produtos inovadores, eu gosto dessa inovação e eu vejo que cada vez mais vai rendendo outros frutos. Já vi outros perfis surgindo aí da Silvia e tal, modelando e tal. Eu achei ótimo. O negócio vai abrindo. E eu sou o marido, aquele marido que é o último a saber, literalmente. Sabe pelas redes sociais ou Eu tô um dia, não sei se eu tava no consultório, eu tava em casa e aparece modelando aos 40. Aí eu falei, que porra é essa? E ela não estava em casa, não podia nem perguntar. Quando ela chegou, eu falei, que isso? Não, é porque surgiu uma ideia, não sei quem falou pra mim, não sei o que, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que. O que você acha? Eu não acho nada. Faz aí. Não acho nada. Isso é muito bacana, essa inovação, essa ousadia e principalmente o fazer.
Não ficar aí na história do discurso e realmente colocar a mão na massa e fazer. E é isso que vai deixando a gente feliz, vai tornando a vida mais leve, mais agradável, né? Isso é verdade. Faz a diferença. Obrigada, viu, minha amiga, por ter aceitado o nosso convite. E você fique atento aí aos próximos vídeos da 4ª temporada, que tá muito bacana, bem legal, né, não, Maria? Pô, a 4ª tá top. A 4ª tá topzinha. E a 5ª já tá no forno. Já tá no forno a 5ª também. Já estamos gravando já a 5ª. Estamos também. A 5ª é legal. Beijo. Abraço. Tchau, tchau.